bastão. O meu bastão ele é um pouquinho velhinho, ele não precisa dessa amarração aqui, na verdade foi porque o meu rachou, já usei há algum tempo, mas ele ainda tem uma vida útil longa. O que é importante a gente ter no bastão é sempre uma proteção do chão, no caso aqui eu tenho tatame e vai emborrachado, então em chãos mais lisos também a gente tem como trabalhar por conta desse emborrachado. O tamanho que eu trabalho desse bastão aqui, geralmente ele é um palminho um pouquinho mais fechado do que a minha altura, pra gente estar falando um pouco no horizonte de proporcionalidade. O que eu faço com esse, não existe certo e errado, lembrando, o que eu faço com esse bastão você consegue fazer aí. Alguns princípios básicos do trabalho com bastão aqui, que a gente vai estar falando hoje é peso. Brincar, reconhecer, cada bastão, se você tiver com um cabo de vassoura, com um bambu, o bambu dependendo da queima, ele tem um peso específico. Então a primeira coisa que a gente faz na interação com esse objeto é reconhecer um pouco, trabalhar um pouco desse peso, dessa amplitude, entender, pegar o meio, é o primeiro reconhecimento, pegar o meio, entender até onde ele gira, porque se a gente tiver com um bastão muito longo e dá pra gente trabalhar, já fiz vários trabalhos com bastões grandes, a gente tem que reconhecer essa amplitude, para não sair batendo nas coisas e porque aqui a gente está em busca do melhor da gente. Outro elemento que a gente tem que ter como fundamental para conhecer esse instrumento, esse ser, que a gente vai começar a entender que ele é um pouco mais de ser vivo, por isso ele tem tantos curativos, é que não tanto faz os lados dele, ele tem dois lados bem diferentes. Um ele é mais grossinho, o outro ele é mais fininho, embora aqui a gente sempre busque fazer bastões parecendo proporcional, né? Eles parecem, a diferença é pouca. Mas quando você pega essa parte um pouquinho mais grossa, significa que a vara nasceu do chão assim e alcançou os céus. Quando ela vai alcançando os céus, ela vai ficando um pouquinho mais fina. Por que é importante a gente saber disso? Porque essa parte mais grossinha é onde a gente preferencialmente vai depositar o peso. Aqui eu já estou brincando com um pouquinho de depósito de peso, não sei se dá para sacar muito do vídeo, mas eu estou fazendo um pouquinho de força ali em cima e um pouco enterrando essa vara no chão, né? Existe algum problema em fazer isso ao contrário? Não, vai ter momentos que eu vou precisar, vai ter contextos e séries que a gente vai colocar onde a gente vai passar por isso aqui, mas a gente tem que ter consciência, porque esse galho, ele é mais fraco que esse galho, para a gente usar a analogia da árvore, né? A pesquisa de subir em árvore levou a uma elaboração de conhecimento de transferência de peso. Significa que quando eu vou transferir o peso para um galho, eu tenho que ter a leitura, a precisão e a presença para entender se ele vai quebrar ou não. Por isso que a gente está falando de autoconhecimento e autonomia, quando a gente está falando de transferência de peso, mesmo trabalhando com outro instrumento, né, que não é uma árvore, é um instrumento um pouquinho mais dinâmico. Esse ser querido aqui, geralmente ele vai virando um ser querido mesmo, porque aqui tem gota de suor, tem gota de memória, tem gota de história, de trabalho em relação a esse instrumento. Para esse pretexto e para o que a gente quer fazer aqui dentro de um ambiente doméstico, de pesquisa corporal, porque não é só treino, não me interessa aqui em fazer só maromba, me interessa que o meu trabalho é dedicado a um autoconhecimento corporal. Então não adianta eu chegar aqui para vocês primeiro, sem trazer todos esses elementos e vamos lá, e 1, e 2, e 3, beleza? Isso você já tem, você encontra na internet aos montes. O que a gente está aqui trabalhando é realmente uma dimensão do conhecimento sensível. E para isso a gente precisa abrir os olhos, né, se atentar para os instrumentos e para essa parceria do que vai vir a ser a sua relação com esse serzinho aqui, talvez ao longo de um mês de treino. Tá bom?